Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. A minha saudação a todos vocês, meus irmãos, na paz do Cristo Jesus, e no amor de sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria. Aqui no canal do Café Católico, podcast semanal, o último podcast do mês de fevereiro, meditando, eu, Helder, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Faltou o capítulo 15 e o capítulo 16. Uma breve meditação, porque os podcasts são curtos, então são meditações breves, não tinha como destrinchar, detalhadamente todos os capítulos. É um apanhado de forma muito geral. Então, o capítulo 15 e o capítulo 16 são os últimos que faltaram para este último encontro. E como é que é dividido o capítulo 15? Depois de São Paulo fazer essa reflexão, de tantas situações da comunidade de Corinto, falou também muito sobre o amor, mostrando que a caridade supera em tudo na igreja e na vida cristã. Termina com uma conclusão a respeito daquilo que é a nossa fé principal. Dos temas de dogmas da Igreja, da Santíssima Trindade e da ressurreição de Jesus são os principais, como São Paulo mesmo vai dizer. Se Cristo não ressuscitou, ilusória, vã é a nossa fé. Então, o capítulo 15 vai meditar sobre a ressurreição, o tema da ressurreição, o fato da ressurreição. Depois ele medita sobre o modo da ressurreição, porque vão perguntar como os mortos ressuscitam. Paulo critica essa parte de chamar os coríntios, ou quem faz essa pergunta de que modo ressuscitam os mortos. Paulo diz que é insensato quem pensa em descrever como é a ressurreição. E o finalzinho do capítulo 15, que é um hino triunfal sobre a morte. Uma conclusão. E no capítulo 16 termina recomendações, as saudações que o apóstolo faz e um desejo final do apóstolo para a comunidade. Então, a ressurreição, meus irmãos, o tema da ressurreição dos mortos. No nosso credo, todos os domingos, dizemos: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Cremos na ressurreição da carne. Cremos que Cristo Jesus, nosso Senhor, ressuscitou. Essa é a nossa fé. São Paulo vai dizer assim: lembro-vos o Evangelho, é o primeiro versículo do capítulo 15. Lembro-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos, se o guardais como vô-lo anunciei. De outro modo, teríeis acreditado em vão. Então, Paulo começa dizendo: lembro-vos o Evangelho, lembro-vos a boa notícia que eu dei. Jesus ressuscitou. E ele diz: transmiti-vos aquilo que eu mesmo recebi. Paulo recebeu da igreja. O quê? E ele vai dizer, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Então, ele lembra o Evangelho, mostra que o que ele transmitiu, ele recebeu da igreja, e diz que os apóstolos, ele e os apóstolos pregaram essa fé. E ele vai dizer: tanto eu como eles, eis o que pregamos, eis também o que acreditastes, que Jesus, Cristo nosso Senhor, ressuscitou dos mortos. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos,
Como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Então essa é o tema, né, da carta, do capítulo 15 dessa carta aos Coríntios, o tema da ressurreição. E antes de fazer a conclusão sobre as recomendações, vamos pensar um pouquinho na ressurreição. Meus irmãos, o que é a ressurreição dos mortos? O que é a ressurreição de Cristo? O que foi que aconteceu com Jesus? E o que é que aconteceu também com a Virgem Maria? E o que é que acontecerá no final da história, né? Quando tudo terminar? Como ele mesmo vai dizer depois, né? Quando o Cristo submeter tudo ao Pai, e ele vai dizer: e quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Então, o que foi que aconteceu com o corpo de Jesus? Porque o objetivo é esse. O desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade, né? E Deus seja tudo em todos. Então, o que é a ressurreição? Nos evangelhos, a gente conhece aqueles fatos que as pessoas, né, e o próprio evangelho chama de ressurreição do jovem de Naim, da viúva de Naim, ressurreição da filha de Jairo e a grande ressurreição, mais conhecida, a ressurreição de Lázaro, né? Então, conhecemos essas cenas do evangelho e dá esse nome de ressurreição. Mas não é ressurreição. O que é a ressurreição? O corpo de Jesus estava no sepulcro, né? Um corpo morto de Jesus. E ali, tanto ele como o jovem de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, né, estavam mortos. O que acontece com o que aconteceu com eles foi que o Senhor, pela força do Espírito Santo, pelo seu próprio poder, tornou aqueles que estavam mortos a voltar a esta vida. É como que uma vivificação. Pelo poder milagroso de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eles voltaram para esta vida. Isso não é ressurreição. Voltar a esta vida não é ressuscitar. Agora, com o corpo do Senhor, na sexta-feira da paixão depositado, no finalzinho da tarde, sábado santo, e no terceiro dia, no primeiro dia da semana, o que aconteceu? O que é a ressurreição? O Pai derrama, né? Vamos usar a palavra derramar, porque mais para frente será a linguagem batismal, né? O amor de Deus foi derramado, vai dizer São Paulo. Por quê? Derramado como água, porque será como o batismo utilizará a água, então o termo que se usará para o Espírito banhar o homem será derramar, né? Então, o Pai derrama sobre o corpo do Filho o Espírito Santo. É uma ação trinitária. O corpo de Jesus é tomado, a alma de Jesus é tomada e todo o corpo humano do Senhor é glorificado, transfigurado, queimado, banhado, né, como o fogo e a água, banhado, tornado totalmente glorioso. É arrancado, totalmente arrancado do tempo e do espaço. O Cristo Jesus ressuscita no céu. É transformado, transfigurado em glória, né, totalmente na eternidade do Pai. O corpo humano de Jesus. Já não há mais dor, já não há mais sofrimento, já não há mais tristeza, já não há mais a angústia da agonia do horto,
já não há mais o medo, todas essas coisas que nos acontecem neste mundo, o corpo glorioso, definitivo do Filho de Deus é totalmente transformado no Espírito Santo e jogado, arremessado para dentro da glória de Deus. Como vai dizer os evangelistas, sentou-se à direita de Deus, ressuscitou dos mortos e foi sentar à direita de Deus Pai. Veja, lá no céu, na glória de Deus. Jesus já não está mais neste mundo. Quem olharia para os lençóis do sudário, viriam os lençóis, né, somente esvaziado. O corpo do Senhor já não está mais ali. Não foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro estava lá e levantou-se, voltou a esta vida, foi dada a vida de volta. Mas a transfiguração da ressurreição de Jesus é totalmente diferente. Ele é glorioso e reina como Senhor do céu e da terra. Como vai dizer nos Atos dos Apóstolos, Senhor e Cristo. Né? Já não há mais os empecilhos deste mundo. Quando vai aparecer para os apóstolos, ele já não precisa bater na porta para que só entra se os apóstolos abrirem a porta. Não, ele aparece diante dos apóstolos, né? Naquela manhã da ressurreição, sem os apóstolos terem que abrir a porta. O espaço, o tempo, a matéria já não domina mais o Senhor. Né? Então, a ressurreição é algo, né, espantoso que aconteceu com o corpo de Jesus, aconteceu com a Virgem Maria e acontecerá mais uma vez no final dos tempos com toda a criação. São Paulo vai descrever quando vai falar sobre, né, aqui no início ele fala sobre o fato da ressurreição. Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte, né? Primícia dos que adormeceram. A ressurreição de Cristo foi causa de ressurreição, né? Arrancou os mortos do poder da morte. O Evangelho de São Mateus diz isso, que com a ressurreição muitos mortos foram vistos andando pelas ruas de Jerusalém. O que quer dizer? Que a ressurreição de Jesus ressuscita os justos que estavam dormindo no poder da morte. Dormindo é a linguagem bíblica, meus irmãos. Quem morre não dorme. Dormir é algo desse mundo. O corpo é que dorme. Atenção. Quando a linguagem bíblica fala em dormir, quer dizer que é uma linguagem mostrando que acordará com a ressurreição. Né? Os mortos dormem não no sentido que estão como nós aqui dormimos. Não, a linguagem diz isso. Aqueles que adormeceram. Primícias dos que adormeceram. Quer dizer, que não vão ficar no vazio, mas que partem para a vida eterna, ou seja, adormecem, porque vão acordar na ressurreição. Acordarão com a ressurreição. Então, a ressurreição, isso aconteceu com o corpo de Jesus. E a ressurreição final, quando a gente diz creio na vida eterna, a ressurreição final é que todos ressuscitarão, o Espírito Santo transfigurará toda a criação, céus e terra, novos céus e nova terra, tudo será transfigurado. Atenção, as coisas não serão destruídas. Deus não destrói o que criou. As coisas, o céu e a terra, ou seja, aqui e até a potência celeste, onde habitam os anjos, tudo será transfigurado. Tudo. Todas as criaturas serão transfiguradas. Os corpos dos que morreram ressuscitarão. E todos, né, como diz São Paulo aqui na carta aos Coríntios, né, quando tudo for submetido, que ele diz que o último inimigo a ser destruído será a morte. Então, quando ele submeter tudo, até a morte, ao Pai, então Deus será tudo em todos. Aí ele vai dizer, se não fosse assim,
Que proveito teriam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Aqui era um costume que havia em Corinto de algumas pessoas que batizavam, se faziam batizar pelas pessoas que já morreram. Paulo não aprova nem desaprova nem entra no assunto. Ele só está dizendo, veja, se vocês fazem isso, é porque acreditam que ele ressuscitou. Do que adiantaria eu ser colocado, entregue às perseguições e aos perigos se não acreditasse que eu ressuscitaria? Se morrendo, não acredito que vou ressuscitar. Seria um absurdo me colocar em perigo para evangelizar em nome de Cristo se eu não tenho esperança na ressurreição. Né? Então, de que me teria adiantado lutar contra os animais de Éfeso, como ele vai dizer, se eu tivesse apenas interesses humanos, se não fosse ressuscitar, se não fosse coisas para a vida eterna. Então, cremos sim na ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E podemos dar a vida por ele, porque cremos que ele ressuscitará o nosso corpo humilhado pela morte. Podemos dar a vida. Os mártires da igreja deram a vida tendo esta fé, esta esperança, este amor em Cristo. Cremos na ressurreição da carne. Podemos apostar a vida totalmente em Jesus, porque ele ressuscitou dos mortos. Ele é o vencedor da morte e do pecado. Ele nos dá a garantia que é o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. E no fim do capítulo 16, que termina com recomendações a respeito da coleta, havia fome, um período de fome em Jerusalém. Ele fala sobre recolher donativos para que sejam levados para Jerusalém. Né? Ele fala sobre o primeiro dia da semana, recolham no dia do Senhor, primeiro dia da semana, porque era quando reuniam-se para a Eucaristia. Né? Ele vai dizer que quer permanecer em Éfeso até Pentecostes, junto com eles também, até o inverno. Né? E é interessante, São Paulo diz assim, pois aqui, em Éfeso, Corinto também, abriu uma porta larga, cheia de perspectiva para mim. Que fervor bonito, meus irmãos, do apóstolo São Paulo. Né? Uma vida totalmente dada a Jesus, uma vida totalmente entregue, porque confiava na ressurreição e confiava em Jesus, que podia apostar a vida toda nele. Sabia que, né, como ele mesmo vai dizer, né, eu sei em quem acreditei. Depois ele vai falar sobre Timóteo, sobre Apolo, né? Fazei tudo na caridade, é o versículo 14 do capítulo 16. Fazei tudo no amor, na caridade. Vai falar sobre Estéfanes, Fortunato, Acaico, né? Varões apostólicos, né? Pessoas que contribuíram com o Evangelho de São Paulo, com a pregação do Evangelho. Vai falar sobre a saudação das igrejas da Ásia e interessante que termina, né, naquele finalzinho falando que sobre Áquila, que Áquila e Priscila saúdam também os coríntios, né, e que é a igreja que se reúne na casa deles, Áquila e Priscila. Nesse momento do podcast, vocês veem que tem um ícone no fundo na imagem, é justamente o ícone de São Paulo com Áquila e Priscila, né? Então, são varões apostólicos, pessoas que, né, mulheres e homens, varões, homens e mulheres de Deus que ajudavam no apostolado dele, de São Paulo, que pregaram o Evangelho e deram a vida por Jesus, nosso Senhor. Né? E a carta termina com a conclusão, né, falando sobre a vinda de Jesus. A saudação, né, São Paulo vai dizer, é do próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, que seja anátema, maranatá. Né? Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, diz o apóstolo. Com todos vós está o meu amor em Cristo Jesus. E a todos vós também desejo isso, meus irmãos. Né? A graça do Senhor que esteja com todos vocês. Que estas meditações possam dar frutos no nosso coração, que essas meditações possam cada vez mais frutificar, né? Que possamos pregar o Evangelho. São Paulo vai dizer, ai de mim se eu não evangelizar. E desejo a todos vocês, né? Com todos vós está o meu amor em Cristo Jesus. Desejo o amor, a graça
e a paz do Senhor a todos vocês. A Ele, o Cristo Jesus, que deu o Espírito Santo a todos nós que somos filhos de Deus, que impulsionou com intrepidez o apóstolo São Paulo, né? A Ele seja a honra, a glória, o louvor por todos os séculos dos séculos. Amém. Até a próxima, até o próximo podcast, se Deus quiser. Salve Maria Imaculada, a Jesus a honra e a glória. Até mais, meus irmãos. A graça e a paz a vocês.